Olá a todos e todas, meu nome é Matheus Issa e sou aluno do quarto ano do curso de Bacharelado em Ciências Físicas e Biomoleculares do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. E venho hoje apresentar o meu projeto de iniciação científica como parte integrante da 11ª semana integrada de graduação e pós-graduação do Instituto de Física de São Carlos e do 21º Cicusp. Esse projeto, que é parte do projeto Biota da FAPESP, é intitulado Amebas de Vida Livre, elaboração da ferramenta de visualização PVT e identificação de espécies de Negléria e Acantameba no Rio Monjolinho, em São Carlos, São Paulo, conta com a orientação do professor Otávio Henrique Timan, do Instituto de Física de São Carlos, e colaboração da doutora Natália Carla Bellini, também do Instituto de Física de São Carlos, e do professor Douglas Cedrinho Oliveira, do Instituto Federal Goiano, campus Rio Verde. Eu faço parte do grupo de Biofísica e Biologia Estrutural Sérgio Mascarenhas desde o ano de 2019, mas desenvolvo o presente projeto desde julho de 2021. Sendo assim, vamos partir então para uma contextualização inicial. A primeira pergunta que pode ser feita é justamente o que são essas amebas de vida livre. Assim, elas são micro-organismos eucariontes unicelulares que apresentam uma dispersão global de forma livre no ambiente. Além disso, elas possuem uma característica importante e crucial para nós seres humanos, que é o fato de serem parasitas oportunistas facultativos, e assim poderem causar infecções letais no sistema nervoso central, e também outras formas de infecções mais leves, quando acometem a pele, os rins, olhos e pulmões. Exemplos de espécies que podem causar essas enfermidades aos seres humanos são espécies do gênero Negléria e Acantameba. A figura 1 mostra uma espécie do gênero Negléria, que é a Negléria gruberi. Aqui são representados os 3 estágios de vida dessa espécie. O primeiro deles, que é o estado incisto, onde é conferido a ela a forma de resistência ao ambiente, às adversidades do ambiente. A segunda é o estágio de trofozoito ameboide, que é justamente o estágio infeccioso dessa ameba. E o terceiro é o estágio flagelado, que confere motilidade a esse micro-organismo. Por que então se estudar essas amebas, né? Uma das características que já foi mencionada, que é a questão da dispersão global de forma livre no ambiente, é um local comum onde se pode encontrar essas amebas é justamente cursos fluviais de água doce. No Brasil, e também em outros países como o Brasil, apresentam grandes reservatórios de água doce, o que acaba então tornando uma grande situação de preocupação pelo fato de esses países serem cenários propícios para que essas amebas possam estar presentes de forma significativa e abundante, o que acaba elevando então a potencialidade de que emergências de saúde pública ocorram ao longo do território nacional. Dessa forma, o projeto apresenta 2 grandes motivações. A primeira delas, associada justamente a esse fato comentado anteriormente, diz respeito à escassez de estudos de amebas de vida livre no Brasil. Essa falta de pesquisas relacionadas a essa temática acaba gerando uma realidade nacional bastante preocupante, tendo em vista a patogenicidade dessa ameba e também o fato de serem bastante dispersas no ambiente. Isso acaba podendo gerar, né, problemas localizados tanto na questão social quanto na questão ambiental. Além disso, o estudo dessas amebas também é feito tanto da análise morfológica, análise das características das amebas, e também da análise molecular. No entanto, a análise morfológica realizada, ela apresenta uma baixa otimização, tendo em vista que a sua realização é composta pela preparação de lâminas com as amostras das amebas, que é levada então ao microscópio, e as características morfológicas, como dimensão do cisto, a quantidade de flagelos presentes nas amebas, a forma na estrutura de trofozoito e etc., essas características são anotadas e são levadas para uma consulta ao Guia de Classificação Taxonômica PAGE,
de 1988. Esse guia apresenta um compilado de informações morfológicas de diferentes espécies de amebas já caracterizadas e catalogadas, e com isso, com os dados morfológicos em mãos, é possível comparar essas informações obtidas com o que já existe no guia de classificação, então ir fazendo a conexão de forma mecânica das informações que o pesquisador possui com o que já está na literatura. Com essas informações elencadas na forma de uma chave taxonômica, é possível então se obter a espécie que está sendo analisada no microscópio. Então, essa ideia de análise morfológica, que não é otimizada, acaba induzindo a possibilidade da elaboração de uma ferramenta computacional mais otimizada. Portanto, os objetivos do presente projeto são justamente realizar a análise e caracterização molecular dessas amebas de vida livre, que são possíveis de serem encontradas em um curso fluvial específico, que é o Rio Monjolinho, na cidade de São Carlos, em 5 pontos de coleta diferentes, conforme mostrado na figura 2, na forma dessas letras em vermelho. O sítio A se encontra próximo à nascente do Rio Monjolinho, o sítio B, próximo à entrada do perímetro urbano da cidade de São Carlos. O sítio C já se encontra no interior da malha urbana da cidade de São Carlos. O sítio D, no local de despejo de esgoto proveniente da cidade. E o sítio E, após a estação de tratamento de esgoto. Além disso, de forma a aprimorar as técnicas de análise morfológica, é elaborado e estruturado uma ferramenta de visualização computacional baseada nesse guia de classificação taxonômica PAGE, denominado então PVT, do inglês Pages Visualization Tool. Assim, qual é a metodologia empregada? Essas técnicas, né, e os métodos empregados são divididos em 2 grandes abordagens. A primeira delas é a abordagem computacional e a segunda a abordagem molecular. A abordagem computacional é feita da seguinte forma: pega-se então o guia de classificação PAGE e compila-se todas as informações morfológicas nele contidas em tabelas. Então, com essas tabelas já tabuladas, né, essas tabelas já elencadas com as informações corretas, aplica-se então técnicas de visualização multidimensional para a construção de um software estruturado em coordenadas paralelas, de forma que ele apresente nas linhas as espécies das amebas e nas colunas os parâmetros. Selecionando-se então esses parâmetros específicos nas colunas, é possível obter um caminho representado por essas linhas coloridas que leve então à espécie da ameba que está sendo analisada. A utilização desse software em conjunto com as observações de microscopia feitas a partir de lâminas previamente preparadas levam a uma análise morfológica mais otimizada e mais aprimorada, resultando então em técnicas mais rápidas e que possam ser até mais precisas. Em paralelo, a abordagem molecular feita baseia-se na extração de amostras de água obtidas do Rio Monjolinho, daqueles 5 sítios de coleta diferentes, e cultivadas em placas Non-Nutrient Agar, placas NNA. Essas amostras coletadas são extraídas, né, em forma de solução, para que então o seu DNA genômico possa ser obtido através dessas amostras. Com esse DNA genômico extraído, ele é então submetido para reações de amplificação, por reações em cadeia da polimerase, e o produto de PCR obtido é submetido para 2 vias. O primeiro deles é para eletroforese em gel de agarose 1,5%, para verificar então se a PCR foi feita de forma efetiva, né, se o resultado foi obtido de forma precisa ou não. E, confirmado esse resultado, purifica-se o produto de PCR obtido, para que ele possa então ser levado a reações de clonagem e transformação em cepas das bactérias E. coli quimiocompetentes top 10. Crescidas as colônias, parte delas é submetida a reações de PCR de colônia, com posterior sequenciamento genômico pelo método Sanger, e a outra parte é submetida a
um pré-inóculo também, tanto a placa quanto o pré-inóculo, com meio LB mais ampicilina. A partir desse meio LB, uma alíquota é feita um glicerinado para que se possa armazenar em freezer menos 80, e a outra alíquota é centrifugada para que se possa então extrair o DNA plasmidial dela, e esse DNA plasmidial obtido ser sequenciado pelo método Sanger e associado então a análises bioinformáticas, utilizando a ferramenta BLAST, a partir do conjunto de dados genômicos GenBank. Esses dados obtidos são submetidos a uma análise filogenética para que a filogenia ambiental possa ser construída e, então, obter-se essa distribuição ambiental das amebas ali presentes. Assim, quais são os resultados que foram obtidos até o momento? Como o projeto ainda se encontra na sua fase inicial, apenas parte da análise molecular foi possível de ser obtida, certo? Então, essa análise molecular feita somente no sítio E, no último sítio de coleta, que é aquele depois da estação de tratamento de esgoto, dele foram obtidos duas espécies distintas do gênero Negleria. A espécie Negleria philippinensis e Negleria australiensis, conforme mostrado na figura 5 e na tabela 1. A figura 5, que mostra a eletroforese em gel para essas duas amostras, ela apresenta as amostras do sítio E cultivadas a 26 graus e as amostras do sítio E cultivadas a 44 graus. Essa diferença de temperatura de cultivo é feita justamente para que se possa simular a temperatura presente no rio e assim assim cultivar e obter amebas que possam, de uma forma mais fidedigna possível, simulando aquelas condições presentes no rio, certo? E essas amebas, essas amostras obtidas, né, esse resultado, perdão, obtido dessas bandas, aproxima-se de um peso molecular de 400 pares de base, que é justamente próximo com o que foi obtido de forma mais precisa, né, a partir das análises moleculares todas. E quando se é submetido essas amostras, né, ao programa BLAST, obtém-se então justamente as duas espécies identificadas, com um percentual de identidade extremamente elevado, próximos de 100%. Tanto ou 100% ou muito próximo de 100%. As análises computacionais, né, a abordagem computacional ainda está em fase de desenvolvimento e de tabulação dos dados. O esquema de tabulação dos dados é exemplificado na figura 6, onde se coloca as espécies de ameba presentes no guia de classificação PAGE, bem como os seus parâmetros morfológicos e características morfológicas ali contidas, como o diâmetro mínimo médio, o diâmetro máximo médio, o diâmetro médio desses cistos, as temperaturas máxima e mínima de crescimento, se o organismo é patogênico ou não, se o endocisto tem formato estrelado ou não, e outras características morfológicas dos endocistos analisados. Dessa forma, o que se pode concluir dos resultados até então obtidos? Né? A presença daquelas amebas no rio Monjolinho, no sítio E, é um indício muito forte de que outras amebas possam estar presentes nos demais sítios, A, B, C e D, o que reforça e fortalece a ideia de se continuar a investigação inicialmente proposta, para que então possa se realizar e obter um mapeamento ambiental completo do rio Monjolinho para espécies do gênero Negleria e do gênero Acanthameba, de forma a contribuir ainda mais para toda a pesquisa da temática no território nacional. Tudo isso ainda é reforçado e fortalecido pela elaboração da ferramenta computacional para que as análises possam ser mais otimizadas. Dessa forma, eu gostaria de agradecer à FAPESP, tanto pelo projeto Biota, quanto pela a bolsa a mim fornecida, e também ao CNPq por todo o fomento realizado para a pesquisa em questão. Muito obrigado e fico à disposição para quaisquer dúvidas existentes.